Campinho do São Paulo com a provável escalação do São Paulo. São Paulo que segue naquele jejum de 7 anos sem um título, vai tentar buscar o Paulistão, tem pela frente o Água Santa que vem com um time todo modificado, é um time praticamente novo e que disputa pela segunda vez apenas o Campeonato Paulista. Então, na tela, Thiago Volpi no gol, vem acompanhado do Arboleda, o Juan Fran, o Bruno Alves, que nós ouvimos ontem em coletiva de imprensa, e o Reinaldo. Dani Alves e Tietchan na meiuca, Elinho, Hernanes, Vitor Bueno e Pablo Eugênio Leal. Essa é a provável escalação do São Paulo. E ao que tudo indica, sim, Dani Alves no meio, ao lado do Tietchan, não nas laterais, como a grande maioria acha que ele deveria ser aproveitado. É mais ou menos a base que a gente viu terminar o campeonato ano passado. Muda porque o Igor não está aqui. Mas o Elinho e o Hernanes no lugar do Igor Gomes e do Antony, que estão na seleção pré-olímpica. É a grande novidade. Ponto. O resto é o mesmo. No lugar de. Daqui a pouco eles voltam e, teoricamente, reassumem suas posições no time. Então, é mais ou menos um desenho que terminou o ano do São Paulo. A questão é, com bola rolando, na prática, no minuto a minuto, no posicionamento, vai ter mudança? O que foi trabalhado na pré-temporada? O São Paulo vai ser um time mais com a cara do Fernando Diniz? Isso só se vê com bola rolando. Ô, Quartarolo, como que esse São Paulo que a gente viu aí, essa provável escalação, pode ser mais agressivo? Duas coisas me chamaram a atenção no ano passado. Primeiro, que foi o pior ataque do São Paulo na história, analisando anualmente. Então não é só culpa do Diniz, que era um defeito que vinha desde o início do ano, já com o Wagner Mancini, depois com o Cuca e continuou com o Diniz. Ele não conseguiu passar isso para o ataque. Tinha a posse de bola, mas finalizava mal, a precisão era muito ruim e teve também problema de contusão. O Hernanes jamais entrou em forma, o Alexandre Pato jamais respondeu e o Pablo teve 2 contusões sérias, que era um jogador que eu achava que podia ajudar muito a equipe do São Paulo. Por exemplo, no jogo de hoje ele vai jogar com 2 homens de mais de 30 e poucos anos no meio campo. O Dani Alves e também o Hernanes. É a necessidade, é o que tem, mas isso pode pesar em algum momento. Sem falar no Juan Fran pela lateral direita. Agora, eu não sei se ele vai conseguir emplacar a maneira dele jogar. Ele não precisava ser tão ousado como foi em outros times, ficar trocando bola em cima do próprio gol. Mas ele não conseguiu emplacar o que ele queria, foi muito pressionado, quase caiu, o Raí também quase caiu. E eu estava ouvindo ontem o Fernando Marchiori, que é o técnico do Água Santa, e talvez isso facilite para o São Paulo. O Água Santa ficou esperando aí para ser confirmado no campeonato e só começou a contratar jogador agora no dia 6. Tem jogadores experientes, é verdade, mas a verdade é que é um time que está desentrosado e é um time que entra no campeonato para não ser rebaixado. Aliás, o Eugênio Leal deve saber melhor que eu, que ele é o Capitão América, que de vez em quando ajuda o James Bond e ajuda o Nationaru Kid lá no Japão. Ou seja, o homem sabe do mundo inteiro. Esse Fernando Marchiori, né, Leal? Ele foi, inclusive, fez estágio no La Coruña, em vários times espanhóis e tem uma história de vida muito bonita, luverdense, ou seja, é um cara que está aí na estrada, é uma cara nova e tomara que dê certo. A gente vai ver isso de perto hoje também. Então, vamos fazer análise tática aqui com a mesa na mão do mestre Eugênio Leal, com o time do tricolor do Morumbi do São Paulo, para a gente fazer a análise. O time vai entrar em campo aqui. Vamos lá, São Paulo. Entra em campo, entrou em campo. Essa é a grande questão do São Paulo, né? Esse trio de meio campo aqui, com o Tietchan, com o Dani Alves e com o Hernanes, é um trio sem mobilidade, né? Quando o time tem a bola, ok, tem qualidade técnica, são jogadores inteligentes, que batem bem na bola, que têm visão de jogo, ok, perdeu a bola. Como é que faz? Eles têm pegada, eles têm intensidade na marcação? Esse é um problema. Tem, né? O Tietchan tem mais. Tem mais do que o Dani Alves e do que o Hernanes. Não tanto quanto um Lisieiro, por exemplo, que é um jovem que está com mais vontade, mais leve mesmo. Então a gente tem o Elinho fazendo às vezes do Antony lá pela ponta direita, né? Fechando mais ou menos até o meio de campo. O Vitor Bueno, que faz muita diagonal, entra muito na área do São Paulo, não é tão agudo pela esquerda, porque pela esquerda, aí sim, o São Paulo tem um lateral que apoia demais, que é o Reinaldo, uma das principais forças ofensivas do São Paulo. Reinaldo chega na área, chuta de fora da área e chuta daqui também, né? Bate pênalti também o Reinaldo. Aliás, o Vitor Bueno, que você colocou bem, que entra na diagonal, tem um bom chute, eu acho que ele podia explorar mais isso. É verdade. Porque ele bate bem na bola, o Vitor Bueno. Agora, uma situação que o Fernando Diniz testou ano passado, eu vou tirar... Sai, Juan Fran, sai.
testou ano passado, que é o seguinte, era o falso 2. Não tem o falso 9? O Daniel Alves, com a camisa 10, era o falso 2, porque de início ele era lateral direito, e aí quando o time ia para o ataque, ele andava no campo e subia para o meio de campo. Ele fazia isso já no PSG, né? Começava na lateral e quando a gente buscar o Daniel Alves, estava já... Mas no PSG ele ocupava muito a ala. No PSG ele jogava mais por aqui. No São Paulo, ele está saindo da lateral aqui, o falso 2, ele vinha e entrava pelo meio de campo. Porque o que ele quer é jogar nessa faixa de campo aqui. O Dani Alves quer ser o 10. O 10 joga ali na intermediária para fazer um bom passe, para poder infiltrar e fazer o gol, como ele fez no dia da estreia dele. Foi uma estreia promissora. Ele chegou na área e fez o gol. A questão será que tem esses jogadores... capacidade para fazer isso? Capacidade técnica ele tem. Ele é um jogador muito qualificado tecnicamente. O problema é que o meio-campo não é só para jogar com a bola no pé. Essa faixa do campo aqui, essa faixa central, vou botar aqui mais para dentro, né? É uma faixa que exige pegada, marcação, intensidade. Porque ninguém joga só com a bola no pé. E com 3 jogadores no meio de campo que são lentos, que não tem essa ambição na marcação, fica muito difícil. Deixa eu apagar essa bolinha aqui, botar um negócio mais bonitinho aqui. Essa faixa do campo que eu estou falando aqui de meio campo, que exige marcação, que exige proteger a defesa. E com esses 3, a defesa fica exposta. Por melhores que sejam os zagueiros, Arboleda e Bruno Alves, que são muito bons, dos melhores do Brasil, e também o goleiro, Thiago Volpi. Essa meiuca aqui que você marcou talvez não tenha funcionado tão bem na proteção do sistema defensivo ano passado, ao ponto de ser a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e ao ponto de prejudicar o ataque? Não, mas esse time, que a gente está analisando, o provável time de hoje à noite, esse time não foi titular ao longo de todas as rodadas. O Hernanes ficou muito tempo fora. E a gente quase sempre teve o Luan ali, que é um jovem forte que está ali justamente para marcar. Muitas vezes jogou o Lisiero, que é outro que tem boa capacidade de marcação. Agora, com Tietê, Dani Alves e Hernanes, o time fica exposto. Portanto, feita aí a análise sensacional, análise tática, com a mesa tática do Eugênio Leal. Falamos de Palmeiras, que enfrenta o Ituano, do Tricolor do Morumbi, estreia no Paulistão contra o Água Santa. Quase que eu troquei o nome, é Água Santa.